Lefi é suede ayalela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Bom, como infectologista espiritual, neurologista, psicanalista holístico e teólogo, hoje eu quero abordar um tema que será o nosso entrosamento, que são os nossos atos e efeitos de entrosar-se dentro dessa união positiva, né? Pois é a nossa engrenagem da convergência, eu posso dizer assim, que tem sempre que ser opiniões positivas dos nossos pensamentos e ideias qualitativas, com esse acordo que é o dever nosso de ajustar e a adaptação, né, colaborativa nesse sentido. E dentro desse primeiro passo, eu sei que toda reunião, às vezes, não tem união. Como é isso? Pois as visões contraditórias são as opiniões, conforme eu estou exemplificando, contraditória aos princípios dessa reunião, dessa união. Por quê? O dever do que se deve aglutinar ou dialogar da reunião para o engrandecimento positivo e objetivo, não contraditório às nossas intromissões alheias. Por que eu falo isso? Que são os pensamentos que são as críticas que chamamos construtiva e podem estar baseadas em nossas axiologias, conceitologia, argumentologia, e talvez por falta de princípio em querer falar e não querer escutar, ouvir, e não se qualificar necessariamente do querer do ensino. Então, dentro dessa qualificação necessária, querer falar ou querer ensinar e nunca aprendeu, às vezes, é o doutrinamento bíblico psicológico que nos dá uma exemplificação de ser tardio no falar, rápido no pensar. É o dever ético, conforme eu estou falando, bíblico. E dentro da exemplificação do Salmo 133, é o que nos diz e fala: ó quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. E a representação integral diz que é como óleo precioso a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Bom, a sustentabilidade vai exemplificar como orvalho de Hermon que desce sobre o monte de Sião, porque ali o Senhor ordena as bênçãos e a sua vida para sempre. Então, dentro dessa unidade, o nosso dever de entrosamento é não querer falar e não querer ouvir, querer ensinar e nunca aprendemos, mas a nossa terapia do entrosamento, eu posso afirmar que está no livro de Gálatas, o capítulo 5, versículo 22 e 25 e 26, que nos diz: mas os frutos do Espírito é a caridade, ter gozo, paz, obter longanimidade. Essa é exercer a benignidade e ter a bondade como a fé, como a mansidão da nossa temperança, pois é isso que devemos viver e andarmos no Espírito também, que esse dever da atitude qualitativa, não
sejamos cobiçosos, vangloriando-nos, irritando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Isso não é bom. É por isso que temos que ter essa unidade qualitativa para regermos esses princípios éticos. Bom, porque no livro de Gálatas também, o capítulo 5, versículo 9, nos diz que um pouco de fermento leveda toda a massa e a má conversação corrompe o bom costume. E aí é que está. Um pouco de fermento leveda toda a massa, pois a má conversação ela vai corromper esses princípios. E é por isso que eu estou falando dessa entrosação nossa, desse inteiramento, dessa compactuação. Para você me entender, Provérbio 16:5 diz que a abominação é para o Senhor todo altivo de coração, ainda que ele ajunte mão a mão, não ficará impune. Então, por isso que não desejamos ser cobiçosos, invejar um ao outro, irritar, temos que ter essa qualitatividade harmoniosa. E como também Provérbio 15:14, né, diz que o coração do sábio busca o conhecimento, mas a boca do tolo expande a estutícia. É o que eu exemplifiquei dentro dessa argumentologia, axiologia, conceitologia, de querer falar, não quer ouvir, quer ensinar e nunca aprender. E às vezes é dentro dessa ideologia minha, que nem toda reunião tem essa união devido a essa confusão. Mas eu vou citar ainda Provérbio 15, o versículo 22, diz que aonde não há conselhos, né, os projetos saem em vão, mas com a multidão de conselhos bons, eles se confirmarão. Então é necessário ter esse princípio ético para essa coordenação. Bom, você vai entender que, para concluir, ainda Provérbio 26, 17 a 20, diz que na falta da unidade, desse entrosamento positivo, são o que, passando, se mete em uma questão alheia. É como aquele que toma o cão pelas orelhas. É como o louco que lança de si mesmo faísca, frecha e de mortandade, né? Assim é o homem que engana o seu próximo e diz que ele fez isso por brincadeira. Porque sem lenha o fogo se apaga. Não havendo maldizente, cessarão as contendas. Aí é que tem que haver a unidade positiva. O versículo 26 também vai dizer que o que diz que nada ficará oculto diante de Deus, ainda que o seu ódio encobre o seu engano, a sua malícia, mas se descobrirá na congregação do justo, nessa congregação dos puros, que são unidos e são unidos diante de Deus. Por isso que existe dom de discernimento, dom dos frutos do Espírito para essa exemplificação objetiva. Mas que fique essa mensagem clara e objetiva para você entender. Por isso que eu afirmo que Lefi Asuede Ayaule Lamema, fiel é Deus, aleluia, amém? Ficam todos na paz.